Os teus pensamentos não te deixam viver o hoje da maneira adequada. Eu não sei se tu percebe, mas nós sempre ficamos pensando no que já aconteceu, nós ficamos pensando no que pode acontecer, mas a gente nunca pensa no que é. A gente sempre fica focado no passado e no futuro, e a gente esquece de focar no presente. Hoje, o agora é o momento mais importante da tua vida. Hoje é o dia mais importante da tua vida. Mas tu não consegue entender isso, pois os teus pensamentos não te deixam aproveitar o agora. Os teus pensamentos te colocam em um local que foca no passado ou que foca no futuro. E o objetivo aqui hoje é conversar contigo sobre como que a gente pode lidar com esses pensamentos, como que a gente pode mudar esses pensamentos para que a gente comece a focar realmente no agora. Mas para isso é preciso que a gente pense um pouco antes, né? Antes da gente focar no agora, antes da gente ir para o hoje, é preciso que a gente reflita sobre os nossos pensamentos em si. A gente vive no passado, a gente pensa sobre o passado. Mas por que a gente pensa? Por que tu pensa sobre o passado? Por que tu questiona coisas que tu fez no passado? Provavelmente tu se questiona sobre o passado por alguma atitude que tu teve, por alguma situação ruim que tu passou. Eu, honestamente, quando eu fico focado no passado, é por algum motivo que me gera um desconforto. Por exemplo, eu cometi um erro no passado. Às vezes eu volto no passado e relembro aquele momento. Ou eu sofri um tipo de xingamento quando era criança. Eu relembro aquele momento. Eu relembro. Muitas vezes a gente relembra do passado e a gente fica preso ao passado porque a gente tem mágoas com o passado e a gente fica se remoendo. A gente fica se questionando muito. Ah, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter falado diferente. Eu não precisaria ter agido daquela maneira. Eu acho e quase tenho certeza que tu já pensou isso em algum momento. E se tu já pensou nisso, eu te entendo. Só que a gente tem um problema nisso. Porque quando a gente foca demais no que aconteceu no passado, a gente retira a possibilidade da gente mudar o presente. A gente foca no que foi e deixa de focar no que é. E fazendo isso, a gente tira a possibilidade da gente mudar de verdade. Então é preciso que a gente pense no passado, sim, mas não que a gente fique preso. É preciso que a gente relembre para acolher aquele momento, para a gente aprender com o que a gente já viveu e entender se a gente fez alguma coisa errada e entender o que a gente fez de errado para que a gente se torne alguém melhor no presente. Se a gente sofreu alguma agressão, se a gente sofreu alguma coisa, é importante que a gente olhe para aquilo que aconteceu e entenda que aquele acontecimento não resume a nossa identidade. A gente tem consequências daquele acontecimento no passado, mas aquele passado não é a gente. Então é preciso que a gente foque, tire o pensamento do passado, para que a gente foque no hoje, e no hoje a gente trate as consequências daquele passado e que a gente consiga ter uma vida significativa, uma vida mais saudável. Então, a primeira coisa é essa. Como que a gente pode sair dos pensamentos do passado? Primeira coisa é a gente olhar para o nosso passado de uma maneira acolhedora e depois disso a gente pensar, bom, o que eu posso fazer a partir de agora?
O passado aconteceu, eu vivi aquilo ali. Com o que aquilo ali me gerou, o que eu posso fazer? No que eu tenho que trabalhar hoje para melhorar? A gente não tem como mudar o passado, mas a gente tem como mudar o que a gente vai fazer no presente. Então, o passado em si, ele traz algumas consequências para a nossa vida, sim, mas não tem como mudá-lo. O teu passado tu não vai ter como mudar. Seria muito, muito bom, né, se a gente tivesse uma máquina do tempo, um reloginho que a gente pegasse aqui, ó, tá aqui um reloginho, eu vou pegar, vou retroceder aqui 1 ano, 2 anos. Pô, seria muito bom, né, mas a gente não tem como fazer isso. Então, o que a gente pode fazer é acolher aquilo que a gente sente em relação ao passado e, a partir disso, encontrar maneiras de viver o presente. Então, o primeiro passo é esse: acolha o teu passado, acolha o teu passado, mas não fique preso nele, não fique remoendo ele, certo? Agora, de um outro ponto. Antes da gente chegar no presente, vamos para frente. Vamos pensar um pouco para frente. A gente, além de ficar pensando muito no passado, a gente fica pensando demais no futuro. A gente questiona e a gente fica preocupado demais com o que pode ser. Percebe? A gente fica preocupado com o que foi, a gente fica preocupado com o que pode ser, mas a gente não fica preocupado com o que é. Então, a gente foca muito no que vai ser na frente. A gente tem desejos, que é normal, tá tudo bem ter desejos, mas às vezes a gente fica tão focado no futuro, a gente fica imaginando os cenários futuros, que a gente esquece de dar os nossos passos no hoje. O hoje é o dia mais importante para tua vida. Eu sei que tu quer conquistar muitas coisas, eu sei que tu tem muitos sonhos, eu te entendo, eu também tenho, eu tenho vontades, mas o que vai adiantar tu ter desejos se tu não der os passos de hoje? A gente não constrói o hoje com o amanhã, a gente constrói o amanhã com o hoje. Então, tu tem desejos, estipule os teus desejos. Tenha metas, tenha objetivos, mas pense o que tu pode fazer no hoje, quais passos tu pode dar no hoje para que esse futuro seja alcançado. Pensa e reflita sobre isso. O amanhã não existe sem o hoje. O hoje é muito mais importante do que o amanhã, porque o amanhã não vai acontecer sem o hoje. Então tu tem que refletir sobre isso. Porque se tu não refletir sobre isso, tu vai ficar preso numa expectativa do que pode ser e tu vai esquecer de colocar em prática o que tu deve fazer no agora para aquilo no futuro se tornar realidade. Então, foca no hoje. Tenha objetivos, mas reflita o que eu posso fazer para que eu consiga conquistar aquilo no futuro. Pensa sobre isso porque é muito importante. Eu já coloquei em outros vídeos aqui e eu já falei em alguns vídeos aqui nesse canal sobre uma estrutura que tu pode ter. Eu vou repetir de novo porque é importante que tu visualize isso. Como que tu pode deixar de focar tanto no futuro e como que tu pode deixar de focar tanto no futuro para começar a focar no presente? Primeira coisa, tenha uma estrutura, defina os teus objetivos, defina metas menores que complementem, que auxiliem no alcance desse objetivo e estabeleça atividades diárias que irão compor a tua rotina para que aquela meta e aquele objetivo sejam alcançados. Tu tem que pensar no que tu pode fazer. No que tu pode fazer. O nosso alcance, e até uma coisa que eu já passei bastante, o nosso alcance, o nosso poder, ele se resume no hoje. No passado, eu sempre fiquei focado no que poderia ser. Eu acho que tu também. Então, se tu já se questionou muito sobre o futuro,
Se tu já pensou muito no que pode ser, se tu já ficou só imaginando em alguns momentos da tua vida, comenta aqui nesse vídeo. Comenta nesse vídeo porque vamos conversar aqui agora um diálogo entre eu e tu aqui. Fechou? No futuro, no passado, eu já me questionei muito sobre o meu futuro. Eu sempre ficava preso a um futuro que ainda não aconteceu. Eu ficava preso a uma ilusão. Então imagina, eu ficava preso muito ao passado, ao que tinha acontecido, e eu dizia, bom, aquilo que aconteceu comigo me tornou quem eu sou hoje e eu sou o meu passado. E eu começava a projetar cenários futuros. Eu ficava preso numa ilusão de melhoria, ficava preso numa ilusão do que poderia ser. Só que eu ficava preso num labirinto que eu esquecia de focar nos passos de hoje. Vamos pensar, vamos voltar nesse ponto do labirinto, vamos desenvolver um pouco mais. Vamos pensar que o início seria o nosso passado, a chegada seria o nosso futuro e o caminho seria o nosso presente. Eu estava muito preso à chegada, quer dizer, eu estava muito preso ao início e muito preso à chegada. Eu estava muito preso a como era na chegada, como era no passado, estava muito preso com o que poderia ser no futuro, com a expectativa do que poderia ser no futuro. Só que nesse meio tempo, eu esqueci de aproveitar o caminho. Nesse meio tempo, eu esqueci de curtir a beleza do processo. No meio do caminho tinham muitas coisas lindas, obras de artes, coisas maravilhosas, mas eu esqueci de aproveitar o caminho. E quando eu cheguei na linha de chegada, quando eu cheguei lá no final, eu parei comigo mesmo e eu pensei, esse aqui não sou eu. Qual que é o significado disso? O que eu aprendi? Eu fiquei tão focado no objetivo que deixei de viver a vida. Tu já se sentiu assim? Se tu já se sentiu assim, eu te entendo. E é normal, às vezes, que a gente fique focado no futuro. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa vida não se resumir nesse futuro. Quando a gente fica focado no futuro demais, a gente esquece de viver a nossa vida. E a gente esquece que a nossa vida pode acabar amanhã. Então, assim, esse vídeo aqui vai servir para ti como esse cutucão aqui. Como esse cutucão em ti para tu parar um pouco de focar só no futuro. Viva mais o hoje. Viva o hoje e pense o que tu pode fazer hoje para tu construir o futuro que tu quer. Só que assim, tu vai desejar sim ter no futuro, só que tu vai fazer no hoje, tu vai focar no processo para que aquilo realmente se concretize. O teu poder está sobre o hoje, não sobre o amanhã. O que tu faz hoje influencia o teu amanhã. Mas o teu amanhã só existe se tu fizer no hoje. Então é importante que a gente foque no hoje. Então, retomando o que foi dito pra gente fazer um emaranhado, só tomar um golezinho de água que a minha avó só aqui deu uma travada. Bom, eu anotei alguns pontos aqui pra gente seguir, porque em alguns vídeos eu acabo indo um pouco além, às vezes eu faço umas conexões que às vezes é um pouco difícil de entender. Então, vamos seguir aqui uma lógica. Primeira coisa, hoje é o dia mais importante da tua vida, tu tem que focar no teu hoje, tu tem que acolher o teu passado, tu tem que olhar o teu passado de um modo amoroso e tu tem que estabelecer objetivos futuros e tu deve focar nos passos de hoje. Entende isso? Eu não vou retomar profundamente os pontos aqui, mas só fazer um encadeamento, tem que focar no hoje. E agora, eu quero conversar contigo sobre o que acontece se a gente não foca no dia de hoje. O que acontece? O que acontece? Me conta.
Eu já falei algumas coisas aqui, mas por experiência própria e por já conhecer pessoas que deixaram a vida passar, a primeira coisa é quando tu não foca no hoje, tu deixa a tua vida passar pelas tuas mãos. Tu não vive. Quando tu não foca no hoje, quando tu não foca no teu presente, tu não vive pra ti. Tu vive pros outros. Quando tu não foca no teu presente, tu vive no automático. Quando tu não foca no teu presente, quando tu não foca no teu agora, tu fica buscando algo que talvez tu nunca irá alcançar. Quando tu não foca no presente, tu não consegue encontrar a real felicidade. Quando tu não foca no presente, tu perde a beleza do mundo. Tu perde a beleza da vida. Tu perde a beleza dos momentos. Se tu é um pai de família, se tu é uma mãe, se tu pensa em ter filhos, pensa comigo. Se nós, eu ainda não sou pai, mas pretendo ser, mas assim, vamos fazer essa reflexão. Se eu pretendo ter um filho, se eu não focar e não cuidar do meu presente, se eu não focar naquele momento, eu não vou ver a criação do meu filho, não vou estar presente. Eu não vou estar presente para mim e nem para ele. Eu sempre vou focar no amanhã. Só que nisso eu esqueço de viver a beleza daquele momento. Então assim, a gente deixa a nossa vida de lado quando a gente não foca no hoje. O hoje é tudo que a gente tem. A vida pode acabar aqui, ó, amanhã. Pode acabar para qualquer pessoa. Amanhã a gente pode não acordar mais. Amanhã pode acontecer qualquer coisa. Então é preciso, e isso aqui não é uma visão pessimista de a vida vai acabar, não. É a realidade. E a gente tem que entender que o que a gente tem é o hoje, é o agora. Tu tem o agora, tu tá vendo esse vídeo no agora. É hoje que tu tem o poder. Não é amanhã, não é o que tu vai fazer amanhã. Claro, tu pode estipular assim o que tu vai querer fazer amanhã, tu pode colocar ali um checklist, mas assim, o que tu tem poder de fazer é no hoje. É no hoje. E quando tu não foca no hoje, tu vive numa realidade que não é tua. Tu vive numa ilusão. Numa ilusão. Percebe a importância da gente conversar sobre isso, conversar sobre o hoje, conversar sobre o foco, sobre a importância da gente se manter presente? Percebe? O passado, ele nos influencia muito. O passado deixa marcas. Mas o passado não nos resume. Nós devemos acolher o passado. Nós devemos acolher o passado para que a gente viva de maneira significativa no hoje. E a gente deve dar os passos no hoje, a gente deve focar no hoje, no presente, no processo, para que o amanhã seja da maneira como a gente quer. O presente é tudo que a gente tem. Presente. O presente é um presente para ti. Esse vídeo é para tu refletir. Para tu refletir sobre como que tu pode ser mais presente. Eu te falei sobre o passado, sobre o futuro, sobre o que acontece quando tu não fica presente, sobre o que pode acontecer se tu não fica presente. E agora, para encerrar esse vídeo, eu quero falar o que tu pode fazer para ficar presente. O que tu pode fazer? Agora, de parte mais prática em si, eu falei sobre o que tu pode fazer em relação a acolher o passado, essas coisas, mas na prática, no teu dia a dia, o que tu pode fazer? O que tu pode fazer? Já falei em outros vídeos aqui, mas eu quero trazer uma meditação para ti. Eu quero trazer uma meditação para ti num livro que eu li, que é um livro bem interessante. Eu vou pegar esse livro aí, só um minutinho.
Aqui, peguei o livro. Nesse livro aqui, ó, Inteligência Positiva. Esse livro aqui é muito interessante, muito bom. Eu já li há algum tempo esse livro. Eu acho que eu até vou ler novamente, mas nesse livro ele fala sobre a gente, em alguns momentos, sobre focar no presente. Então, assim, o que tu vai fazer? Eu já falei aqui nesse canal sobre meditação, sobre tu parar parado, né? Sobre tu parar, sentar, respirar, visualizar, refletir. Já falei sobre isso, não vou repetir essa parte em si. É importante, sim, fazer isso, tu meditar ali, tu refletir, sim. Só que eu quero fazer uma coisa mais prática, mais simples, ó. Para tu fazer onde tu puder. Fazer escovando os dentes, comendo, mas assim, tu vai se tornar mais presente focando nos movimentos que tu vai fazer. O que significa isso? Bom, quando tu for escovar os dentes, tu vai escovar os teus dentes sentindo as cerdas da escova. Tu vai escovar ali, tu vai sentir as cerdas, tu vai sentir o gosto da pasta, tu vai ficar ali naquele momento presente. Tu vai sentir a sensação. Outra coisa que tu pode fazer é, enquanto tu lavar a louça, tu vai lavar a louça sem pensar no que tu vai fazer amanhã, sem pensar no que tu vai fazer depois, sem pensar em qualquer coisa. Tu vai parar naquele exato momento e tu vai sentir a água gelada passando pelas tuas mãos. Tu vai sentir o sabão, a esponja ali passando, tu passando nos pratos, segurando o prato, a água escorrendo. Tu vai sentir aquele momento. Sinta aquele momento. Uma outra coisa que tu vai fazer, quando tu estiver comendo, tu vai comer com intenção. Tu vai comer, tu vai pegar uma garfada, tu vai comer ali. Mastigar. Sente o gosto. Sente ali. O que tu tá comendo? É uma carne. Pô, é uma massa com molho ali bem temperado. É uma lasanha. Pô, nossa, tu vai fazer isso. Tu vai comer com intenção. Isso significa, isso que eu acabei de te falar, são exercícios, são exercícios aqui, ó, que nesse livro ele coloca sobre como técnicas de boa forma para o cérebro QP. Isso basicamente, em outras palavras, são técnicas de como tu pode se tornar mais presente e dessa maneira focar no presente, tu vai tornar o teu cérebro mais saudável. Nesse livro ele vai falar sobre isso, é bem interessante, bem legal, mas foca nisso. Tu vai fazer as tuas ações diárias focados no presente, focados nos movimentos que tu vai fazer. Tu vai escovar os dentes, tu vai focar no movimento, tu vai comer, tu vai focar no movimento, tu vai focar no sabor, tu vai lavar a louça, tu vai focar no movimento, tu vai caminhar, tu vai focar no movimento ali, tu vai dirigir, tu vai focar ali na direção, tu vai focar ali naquele caminho, naquele processo. Isso tu pode fazer em qualquer momento. A questão é tu olhar para o teu presente. No momento quando tu repetir esse tipo de exercício, vai ser mais fácil tu focar no presente. E quanto mais fácil tu focar no presente, mais fácil vai ser tu não ficar preso ao passado e preso à ilusão do que pode acontecer, do que pode ser no futuro. Reflete sobre isso. Reflete sobre isso, aplica isso na prática, porque eu tenho certeza que no momento quando tu aplicar isso, quando tu começar a fazer essas pequenas modificações, são pequenas modificações, não é, em outros vídeos, como eu já falei, meditação para tu ficar 10 minutos parados, não. Se tu não tem tempo, tu pode fazer. Se tu tem tempo, tu pode fazer também. Se tu tem tempo, tu pode fazer com mais calma, tu pode sentar, fazer isso mais completo, fazer uma meditação completa, focada no presente, focada naquele momento, focada nos sons, no que tu está escutando, no que tu está vendo. Tu pode focar ali, tu pode focar na tua sensação corporal, tu pode fazer. Se tu tem tempo, tu pode fazer. Se tu não tem tempo, tu pode fazer também.
E é importante que tu faça. É importante. Depois de tudo que eu já falei aqui, eu acho que tu já entendeu a importância de focar no presente. Então, reflete sobre isso. Se tu tem alguma dificuldade de viver no presente, se tu tem alguma dificuldade de desfocar, não desfocar, mas de sair do passado e parar de se preocupar com o futuro, coloca aqui nos comentários também. Coloca porque é uma forma da gente conversar, da gente trocar uma ideia. O objetivo desse canal aqui é esse, é trocar uma ideia contigo, te levar para um lugar de reflexão e que com essa reflexão tu consiga viver de uma maneira mais significativa. O objetivo desse canal é esse. Fechou? Se fez sentido pra ti, vai no meu canal e se inscreve também. Se inscreve também porque toda semana eu tô trazendo um conteúdo novo aqui para esse canal, uma reflexão nova, algo que eu li, algo que eu estudei. Então assim, se tu gosta de conteúdos significativos e se tu não quer nada mais raso, vai aqui no meu perfil, vai aqui no meu canal e se inscreve. Fechou? Tamo junto. Viva mais no presente. Viva no agora. Porque os passos de hoje são mais importantes do que os de amanhã. Fechou? Tamo junto. Até a próxima. E mergulhe mais.